Na Segunda Guerra Mundial, milhões de soldados lutavam em meio a explosões, enquanto tanques de guerra avançavam sob intenso fogo de artilharia. Nos céus e nos mares, milhares de veículos transportavam toneladas de suprimentos através de continentes inteiros para garantir que não faltassem munição, combustível e alimentos. Mas vencer a guerra exigia mais do que armas. A comunicação era uma peça fundamental para a vitória. Ordens, relatórios e mapas circulavam constantemente entre as frentes de combates espalhadas pelo mundo. Porém, existia outro tipo de mensagem igualmente importante: as cartas. Para cada soldado longe de casa, uma carta representava muito mais do que algumas palavras escritas em papel. Era um vínculo com a família, uma notícia do lar e muitas vezes um lembrete do motivo pelo qual este soldado estava lutando. Mas à medida que a guerra avançava, milhões dessas correspondências deixaram de chegar aos seus destinatários, acumulando-se de forma descontrolada em depósitos e hangares militares na Europa. Foi então que uma unidade formada apenas por mulheres negras recebeu a missão que muitos consideravam impossível: organizar e entregar mais de 17 milhões de cartas acumuladas ao longo de anos para os soldados e suas famílias. Essa é a história do 6.888 Batalhão do Diretório Postal Central, o lendário 6888, o único batalhão de mulheres negras a servir na Europa. Soldadinhos de Plástico Brasil, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Neste vídeo faremos uma jornada pela história, apresentando grandes momentos que marcaram a humanidade. E hoje apresentaremos o 6.888 Batalhão do Diretório Postal Central. Deixe sua curtida, porque isso ajuda o canal a crescer. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários sugestões para as nossas próximas jornadas. Para entendermos a história do Batalhão 6.888, precisamos voltar a 1942, quando os Estados Unidos criaram o Women Army Corps, ou WAC. A guerra exigia cada vez mais homens nas linhas de frente, e o exército passou a permitir oficialmente o alistamento feminino e integrando elas às fileiras do exército como militares, assumindo funções administrativas, logísticas e de comunicação, além de atividades de manutenção e apoio que mantinham a máquina de guerra funcionando. Apesar da importância dessas funções, as integrantes do WAC enfrentavam preconceitos constantes por atuarem em um ambiente tradicionalmente masculino. Mulheres negras também podiam se alistar no WAC, porém enfrentavam obstáculos ainda maiores. Além da discriminação de gênero, conviviam diariamente com o preconceito racial presente dentro e fora das Forças Armadas. Frequentemente, essas mulheres eram direcionadas para tarefas consideradas menos prestigiadas, como serviço de cozinha e limpeza. A situação gerou protestos por parte tanto dessas soldados negras, como críticas de organizações civis e da imprensa negra americana. Entre as principais vozes estava a ativista dos direitos civis norte-americana, Mary McLeod Bethune, que trabalhou para obter o apoio da primeira-dama Eleanor Roosevelt, para ampliar as oportunidades destinadas às mulheres negras no esforço de guerra. Jornais afro-americanos também pressionavam o governo, questionando o porquê dessas mulheres negras não receberem funções mais significativas dentro do exército. E como resposta do governo americano, percebendo a oportunidade de resolver o problema logístico das cartas de correio, surgiu dentro do WAC a única unidade feminina formada por mulheres exclusivamente negras a servir diretamente na Europa, o 6.888 Batalhão do Diretório Postal Central, conhecido como 6888, com o seu lema: sem correspondência, moral baixa. O batalhão era formado por aproximadamente 855 mulheres, com idades entre 17 e 52 anos, sob o comando da Major Charity Adams. Charity nasceu na Carolina do Sul e era a mais velha entre seus 3 irmãos. Antes da guerra, ela era professora de matemática e ciências, formada com destaque acadêmico e conhecida pelo rigor e disciplina. Se alistou no exército dos Estados Unidos, entrando no então recém-formado Women Army Corps em 1942. Sua inteligência e postura firme a levaram ao treinamento de oficiais,
e a tornaram a primeira mulher negra da história a alcançar a patente de oficial no exército dos Estados Unidos. Inicialmente, as soldados do 688 receberam seu treinamento básico em Fort Oglethorpe, na Geórgia, com disciplina militar, condicionamento físico e instruções de campo, sendo enviadas depois rumo à Europa em fevereiro de 1945 a bordo do navio SS Le de France. A travessia não foi tranquila. O navio precisou realizar manobras evasivas para evitar submarinos e ataques alemães durante a viagem até a Escócia, na cidade de Glasgow. Após chegarem em Glasgow, as militares seguiram para Birmingham, na Inglaterra, onde encontraram condições extremamente difíceis de trabalho e habitação, com instalações sem aquecimento adequado, com iluminação precária e alojamentos de péssima qualidade. Além disso, enfrentaram o preconceito de parte dos oficiais, sendo segregadas das unidades masculinas e também das mulheres brancas. Como consequência, o batalhão precisou desenvolver uma estrutura praticamente independente, incluindo alojamentos, alimentação, assistência médica e até uma polícia militar própria. A desconfiança sobre sua capacidade era constante. Em uma ocasião, um general sugeriu enviar um oficial branco para ensinar Sherritt a comandar sua unidade. A major respondeu firmemente: "Só por cima do meu cadáver", deixando claro que não aceitaria interferências em sua liderança. Enquanto isso, o problema das cartas continuava crescendo. Durante anos, a movimentação constante dos soldados havia tornado quase impossível rastrear com precisão suas posições na Europa. Soldados mudavam de unidade, eram transferidos para outros setores, tinham seus registros desatualizados ou muitas vezes haviam caído em combate. Como resultado, mais de 17 milhões de correspondências estavam empilhadas em hangares e armazéns. Muitas já apresentavam danos causados por umidade, mofo, insetos e roedores. A maioria dos oficiais acreditavam que demorariam anos para resolver esse problema. Outros sequer acreditavam que haveria solução. E o Batalhão 688 recebeu um prazo apertado de 6 meses para concluí-la. Não foi por acaso que esse batalhão tão específico recebeu essa missão tão específica, pois, como muitos já acreditavam no fracasso dessa missão, haveria um argumento válido: culpar o fato de serem mulheres e ainda por cima negras pelo fracasso dessa missão. Para alcançar esse resultado extraordinário, foi necessário criar um sistema próprio de organização e rastreamento, diferente do convencional. Foi montado um gigantesco arquivo com mais de 7 milhões de fichas contendo informações de militares e civis ligados ao Teatro de Operações Europeu. Esses registros permitiam localizar destinatários, mesmo quando seus endereços estavam incorretos ou desatualizados. A operação funcionava sem interrupções, 24 horas por dia, todos os dias da semana, dividido em 3 turnos de 8 horas, separando e enviando 65 mil correspondências por dia. Além da triagem, as militares redirecionavam correspondências destinadas a soldados transferidos, devolviam cartas para as famílias de combatentes caídos em ação e realizavam verificações relacionadas à censura militar, para impedir o vazamento de informações sensíveis. O trabalho exigia atenção extrema aos detalhes. Muitas cartas eram endereçadas apenas por apelidos, como Bob, Rob, Rob ou Bert. Em outros casos, diversos soldados possuíam exatamente o mesmo nome. Para evitar erros, o batalhão passou a utilizar os números de identificação militar como principal referência, cruzando informações e atualizando constantemente os registros. As correspondências também eram organizadas por região, unidade, localização das tropas, caligrafia de quem as escreveu e até mesmo o cheiro de perfumes que essas cartas possuíam. O resultado foi impressionante. Em apenas 3 meses, as integrantes do batalhão conseguiram processar as mais de 17 milhões de cartas acumuladas, restabelecendo a comunicação entre soldados e suas famílias e elevando significativamente o moral das tropas. Milhões de soldados receberam notícias de casa graças ao trabalho dessas mulheres. Cartas que restauraram laços familiares, elevaram a moral das tropas
e ajudaram a manter viva a conexão entre quem combatia e quem aguardava o retorno em casa. Após concluir o trabalho em Birmingham, o batalhão foi transferido para Rouen, na França. Foi ali que a unidade sofreu suas primeiras baixas. Em 8 de julho de 1945, Mary Bankston e Mary Barlow sofreram um acidente de veículo durante a missão e não resistiram. A sargento Dolores Browning resistiu por 5 dias, mas também faleceu em decorrência dos ferimentos. O último destino da unidade foi Paris, em outubro de 1945. Na capital francesa, as condições eram muito melhores. As soldados ficaram alojadas no hotel Borry Lafayette, enquanto as oficiais ocuparam o hotel Etat des Unis. Pela primeira vez desde a sua chegada à Europa, contavam com acomodações confortáveis, serviço de camareira e restaurante. Mesmo assim, o trabalho era grande e desgastante, continuando até que houvesse a redução gradual do efetivo, que acompanhava o encerramento da guerra e o retorno dessas militares aos Estados Unidos. Em fevereiro de 1946, o batalhão retornou aos Estados Unidos e foi dissolvido em Fort Dix, na Nova Jersey. Não houve desfile de vitória, não houve recepção triunfal, não houve reconhecimento oficial. O único reconhecimento imediato foi a promoção de Sherritt Adams ao posto de tenente-coronel. Muitas integrantes seguiram carreira militar. Outras utilizaram os benefícios do GI Bill para investir em educação e construir novas trajetórias profissionais, tornando-se importantes lideranças em suas comunidades. Durante décadas, sua história permaneceu praticamente esquecida, mas quase 80 anos depois, o reconhecimento finalmente começou a chegar. Em 1989, a tenente-coronel Sherritt Adams publicou seu livro One Woman's Army, O Exército de uma Mulher, contando sobre sua trajetória no serviço militar. Em 2018, foi inaugurado um monumento em homenagem ao batalhão, em Fort Leavenworth, no Kansas. O memorial inclui um busto de Sherritt Adams, painéis históricos e os nomes das 855 integrantes da unidade. Em 2021, o presidente Joe Biden sancionou a lei do Medalhão de Ouro do Congresso para o 688, concedendo à unidade uma das mais altas honrarias civis dos Estados Unidos. E em 2024, a história dessas mulheres chegou ao cinema com o lançamento do filme Batalhão 6888, dirigido por Tyler Perry, apresentando essa história de perseverança, competência e determinação, que enfrentou a guerra, o preconceito, concluindo a missão considerada impossível, provando ao mundo que a vitória também pode ser alcançada através das missões consideradas mais simples. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela história. Assim como as milhões de cartas entregues pelo Batalhão 6888, eu espero que essa história tenha chegado até você e merecido a sua curtida. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários sugestões para as nossas próximas jornadas na história. Até a próxima missão. Câmbio final, desligo!